Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre a Toge no Mi, vamos desbravar aí a Akuma no Mi do espinho, né, que basicamente é uma Akuma no Mi que eu diria que chegou meio cedo em One Piece, né, ela tem uma utilidade, uma versatilidade bem interessante aí que não foi tão explorada assim, ou pelo menos poderia ser melhor ainda explorado. Se a personagem em questão aí, que o usuário da fruta tivesse mais destaque, né, que é a Miss Double Finger, ou Zala também, né, pra quem conhece aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades aí dessa Akuma no Mi e o potencial dela, né, dar uma explorada aí no que daria pra fazer, talvez aí, com essa Akuma no Mi, se a gente visse mais dela mais pra frente na obra, né. Enfim, vamos com calma aí. Lembrando, quem puder, ajude o canal, beleza? Tem várias maneiras aí, seja se inscrevendo, deixando like, comentário. Pode ajudar financeiramente também, beleza? Temos aí um mural de membros, né? Aqui o nome dos membros do canal estão aparecendo aí durante todo o vídeo. Um salve para os membros. E também pode ajudar através aí do LivePix e da Shopee que estão na descrição. E o LivePix também está aqui, ó, no QR Code que aparece aqui no cantinho, beleza? Muito obrigado e vamos lá então. Sem maiores enrolações, vamos embora falar da Toge no Mi, né? Bom, essa aí é literalmente o Toge, no caso, né? Seria algo como espinho ali, então o nome já é meio que autoexplicativo, né? E basicamente o usuário consegue aí projetar espinhos de qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo pode virar um espinho, né? Pode ser até mesmo o cabelo, velho. O fio de cabelo da pessoa pode virar um espinho, um negócio completamente bizarro. E assim, esses espinhos são extremamente perigosos e você já dá pra ver só de olhar, né, que dá uma capacidade defensiva pro usuário, porque numa trocação, né, o usuário simplesmente fica cheio de espinho ali e o inimigo for bater, vai se furar, etc e tal, dá uma complicadinha, né. Então, assim, no corpo a corpo essa Akuma no Mi já é útil pra caramba, né, principalmente de caráter defensivo. Mas dá pra usar de maneira ofensiva, né, que é o caso aí da Miss Double Finger, né. Ela consegue expandir ali essas partes pontudas, né, para fora do corpo ali, e não se engane, tá? Esses espinhos vão longe, tá? Ela consegue esticar praticamente as partes do corpo ali onde saem esses espinhos, né? Então, assim, ela tem um alcance aumentado, né? Não é só o ataque não é do tamanho do corpo dela, não. Ela consegue esticar essas partes pontudas, né, para alcançar o adversário aonde estiver. Ela vai chegar lá onde está esse inimigo, né? Um detalhe interessante também desses espinhos aí é que eles funcionam contra paredes e outras coisas que são atravessáveis, né? Então assim, tirando o Kairoseki, né? Tirando o Kairoseki, praticamente tudo em One Piece pode ser atravessado por esse espinho, cara. E detalhe que na época a gente nem tinha aquela questão de hack, etc e tal, sendo abordado. Então assim, esse espinho é muito poderoso. É forte pra cacete. É forte pra cacete. E não adianta se esconder muito, né? Porque o usuário pode simplesmente sair furando tudo em volta e acabar acertando quem tá se escondendo, né? Porque ficar atrás das coisas não é muito eficiente contra esse tipo de Akuma no Mi, né? O que é bem interessante, dá uma certa configuração de ataque bem interessante aí para essa Akuma no Mi, né? Além disso, também tem a questão da utilidade. Eu vou até dar uma aumentada aqui na imagem, que é o quê? Dá pra usar de várias maneiras essa Akuma no Mi, tá? Uma delas é que você pode usar, por exemplo, para escalar qualquer coisa, né? Você pode simplesmente subir numa parede lá de Obrando, né? Quem pegou aí a Jojo referência tá ligado. E também dá pra você ficar de butuca, por exemplo, no teto, por exemplo, de um lugar, né? Que é o que ela acaba fazendo contra a Nami aqui, né? Dá pra fazer ataque surpresa, etc e tal. Dá pra apelar de muitas formas, tá ligado? Isso daqui é bem louco. Ela também pode aumentar a velocidade do usuário, tá? Porque quando a pessoa está se movimentando com essa Akuma no Mi, ela pode, por exemplo, colocar espinhos no pé para poder dar mais impulso ali na hora da corrida, né? Então ela vai indo mais longe ali a cada passo, etc e tal, né? Ficando um pouco mais veloz ali também, né? Pode usar também a mão inteira ali, projetando a mão inteira como se fosse um grande espinho, talvez até usando como uma rapieira ou... Bizarro, você tem uma arma já embutida ali também, né? Uma arma de estocada ali. Bem louca essa parada aí, né? E também tem a questão aí, como eu falei, né, cara? Se o inimigo tentar trocar, né, no corpo a corpo ali, não dá. Mas também se defender fica complicado, né? Porque o que você põe na frente disso daí, né? O bagulho atravessa paredes. É difícil, né? É difícil ter como passar por... difícil se proteger de algo assim, né? Complicado. E assim, a Nami, no caso, ela consegue se proteger botando o pé na frente, mas extremamente arriscado. Ela podia ter perdido o pé no processo, né? No caso, foi praticamente uma questão de sorte aí a Nami não ter perdido o pé nessa tentativa de se proteger, né?
E é muito louco, cara, porque praticamente a Miss Doublefinger só precisa avançar com os spins pra cima de um usuário que não tem como se defender, né? E aí isso nos levanta aí alguns questionamentos. Inclusive eu vou falar sobre esse negócio aí do Sonic, né? Que é... ela pode ficar literalmente com o corpo inteiro como espinho ali, virar uma bola de espinho ambulante e literalmente sair rolando como se fosse o Sonic, triturando o que tá no caminho. Bizarro, forte pra caramba isso daqui. Isso numa época que hack ainda não tinha sido devidamente abordado, etc e tal, né? Então, assim, insano. O poder destrutivo dessa Akuma no Mi é muito sinistro. Só o alcance que não é tanto assim. Mas a gente já vai falar sobre. Mas, cara, isso aqui é completamente roubado, pô. Na moral, a pessoa pode fazer várias coisas extremamente roubadas. Atacar furtivamente, acessar áreas inacessíveis, pode atropelar os outros e virando uma bola de espinho ambulante demolidora. Ela pode assim, atravessar escudos e paredes e outras coisas. Então, assim, cara, muito versátil essa Akuma no Mi. O que nos faz pensar, né, sobre algumas coisas, como, por exemplo, como seria isso aqui, por exemplo, se fosse usado hoje em dia em One Piece, com todas as informações que a gente tem de hack, de despertar e etc e tal, né? Ia ser muito louco, né? Provavelmente o usuário consegue fazer spins no despertar, né, em qualquer superfície, provavelmente, né? O que é ainda mais roubado, porque agora o inimigo não pode parar quieto, praticamente, né? Porque senão brota um espinho ali do pé da pessoa e já era, né? Ali embaixo do pé. Insano pra caramba, pode empalar as pessoas, inclusive, né? Com isso daqui, bem roubado. Então, assim, é uma Akuma no Mi bem perigosa, na verdade. Até, principalmente se tivesse um despertar dela, né? Seria algo extremamente roubado, cara, com toda certeza, tá? E daria pra colocar hack ainda no espinho, daria pra revestir com o hack do rei. Meu amigo, que bagulho sinistro, na moral. O ponto fraco mais lógico que tem dessa Akuma no Mi é que é o alcance, né? Porque apesar de conseguir esticar a parte do corpo, etc e tal, o usuário não vai tão longe assim. Então alguém que pode ficar zoneando, né, atacando de longe com tiro, rajada de energia ou coisa assim, tem a vantagem, obviamente, né? Então é muito forte no corpo a corpo, especificamente isso aqui. Colou no inimigo, irmão, jantou o cara. Praticamente jantou o cara. É muito difícil de sair desse negócio aqui. Um Logia teria mais facilidade, claramente, né? Um Logia consegue passar de boa. Mas com questão de hack, etc., vai ficando mais complicado aí também pros Logias essa parada, né? E também é possível, pode acontecer, né? De nessas tentativas de perfurar o inimigo, o usuário ficar preso, né? Como inclusive aconteceu ali com a Nami, né? A Nami conseguiu enganar e ludibriar ali a Miss Doublefinger, fazendo esse tipo de coisa, né? Prendendo ela em alguns locais ali, ela teve que retrair os espinhos em alguns momentos, né? Enfim, tem uma coisa interessante sobre essa Akuma no Mi que me levanta uma certa polêmica, né? Que é sobre uma técnica específica, deixa eu pegar aqui o nome, que é o Togetoge Doping, acho que é assim que chama, que basicamente a Miss Doublefinger ela injetava 2 espinhos em cada ombro ali, se eu não me engano, e ela ficava musculosa só nos braços, né? Ela sofria ela literalmente se injetava com alguma coisa cavalar ali, né, vamos dizer assim, e ficava fortona, né, só nos braços ali. Essa força era insana na época, tá? Porque ela podia demolir uma casa no soco. Ela era praticamente um Homem-Peixe aqui, numa época que o Homem-Peixe era considerado muito mais perigoso, né? Então, assim, tinha uma super força, inclusive, né, pra caramba ali e tal. Então, assim, a pessoa já é forte pra cacete. Imagina isso aqui nas mãos de um Homem-Peixe ainda, né? O Rod Jones podia usar essa Akuma no Mi, né, pra se dar um doping ali, né? Ele podia ter pego essa fruta, né, em vez de tentado fazer toda aquela besteira que ele fez lá atrás, né? Ia ser diferenciado isso aqui. Ele ia ficar parrudo, mais forte do que o normal, né? Se injetando ali com os espinhos, né? Ia ser muito louco. E assim, tem uma melhoria, inclusive, disso daqui, que a Miss Doublefinger consegue ali criar espinhos enquanto tá com essa parte grande, né, do corpo ali, e essas pontas vão virando, ela pode usar como se fosse uma massa de espinho mesmo, marretar o inimigo, né, cara, um negócio completamente insano também, uma combinação bem forte, inclusive, né, aumenta muito o potencial ofensivo, ainda mais, né, de novo, com as informações que a gente tem hoje em dia, né. Cara, essa fruta aqui é aquele caso, a fruta, ela tipo assim, se fosse hoje em dia, ela seria ainda mais forte, tá ligado? Muito, 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 muito superior mesmo. Teria uma outra abordagem completamente diferente de poder. É muito perigosa, uma das Akuma no Mi mais perigosas aí, se o usuário conseguir treinar outras características que não são necessariamente a Akuma no Mi. Mas também é bom aprender, né, sobre a fruta em si, porque, pô, várias coisas aí é porque a Doublefinger conhecia muito bem a Akuma no Mi dela, né? Então ela conseguia usar de maneiras muito inteligentes, né? Mas só a questão de você treinar o hack, cara, e usar combate daqui já te deixa muito roubado.
Deixa muito forte, na moral. E eu tenho até uma teoria aqui, pulando já pra parte de curiosidades, né, desse vídeo aqui. Se essa questão do aumento de força, né, que dá pra fazer com essa Akuma no Mi é algum tipo de doping literal. Porque, pô, o nome já diz que é um doping, né? Então a gente imagina que talvez ela faça algum tipo de processo hormonal ali no braço, né? Algum tratamento ali no braço com esses espinhos que faz ele ficar marombadaço, né? E assim, será que ela tem um esquema parecido com o do Ivankov, no fim das contas? Que o Ivankov ele consegue fazer umas agulhas, né? Nos dedos e tal. E com aquelas agulhas ali ele consegue fazer tratamento hormonal nas pessoas, né? E meio que a Double Finger faz também. No caso ela usou nela, né? Só que ela poderia fazer talvez até em outra pessoa. Ela poderia talvez injetar hormônios em outras pessoas, talvez. Cara, ficou mais roubado ainda isso aqui, na moral. Ficou mais roubado ainda, né? Aumentar a força assim de... Sei lá, se ela puder aumentar a força de qualquer outra pessoa, isso aí, pelo que eu vi, não foi falado em nenhum SBS. Então a gente fica nesse mistério aí por enquanto. Mas assim, pô, ela pode bufar um exército. Ela tem uma utilidade gigantesca com isso aqui. Imagina um monte de gente assim, marombadaço. Caraca, mano, um monte de gente assim ia ficar insano pra caramba. Então, assim, interessantíssimo. Caraca, tem um potencial de utilidade defensivo e ofensivamente, cara, muito forte. É uma Akuma no Mi braba. Braba demais. E a título de curiosidade, né? Apesar de nessa técnica específica do doping, né? A roupa dela meio que rasga aqui nos braços, né? E tal. Alguém tinha perguntado no SBS, deixa eu pegar aqui a numeração. Tenho quase certeza que eu tenho aqui a numeração. SBS volume 24, parece. E um fã pergunta pro Oda por que as roupas da Miss Double Finger se alteram com o espinho, né? E o Oda fala o óbvio, né, cacete? pra não ficar erótico, né, a parada aqui, né? Vai tirar a dignidade aí da personagem. Que é um negócio muito parecido com o que acontece, foi uma conversa mais ou menos parecida com o que rolou recentemente, né? Que o Oda tinha falado com... Um fã tinha perguntado pro Oda, né? Por que o Luffy, quando vira gigante, as roupas crescem junto, né? Porra, tem que crescer, né? Porque senão é sacanagem, né? Mas, enfim, bizarro, né? Mas, enfim, cara, é uma Akuma no Mi bem interessante, cara. Bem interessante. Acho que ela não... Talvez pudesse ser melhor explorada ainda do que ela foi na época. A gente talvez fique aí na torcida, talvez que o pessoal do Baroque Works volte, né? Em algum momento aí. Tem algum destaque de combate. Por enquanto a gente só tem o Das Bones, né? Então, talvez os outros apareçam aí depois, né? Lembrando que eles ganharam até historinha de capa, etc e tal, mas não foi nada demais a historinha de capa deles ali. Mas é interessante, cara. Essa Akuma no Mi é bem perigosa. É bem perigosa mesmo. Principalmente em caráter de trocação corpo a corpo e tal. Cara, é muito forte o que dá pra fazer com essa Akuma no Mi. Na moral mesmo. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam, né? Dos poderes aí, né? Da Toge no Mi, as possibilidades aí que podem ser exploradas com ela, né? O que vocês acharam aí? Acham que ela é uma Akuma no Mi roubada? Que talvez não tenha recebido o tratamento aí devido, né? Lá em Alabasta e tal, né? Talvez a gente possa ver ela de novo. Alguém gostaria de ver? Eu acho que ela é paia. Comenta aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!